Vamos lá. Vou minimizar aqui para não atrapalhar a imagem de vocês. Bom, na aula passada, nós paramos exatamente aqui, ó. Foi a última coisa que nós vimos. As normas de uso da nossa gramática. Porque na aula passada, nós falamos a respeito da gramática. Nós falamos de língua, falamos de fala, falamos de linguagem. E a última coisa sobre a qual nós falamos foi exatamente sobre a gramática. E o que vem ser a gramática? Gramática são as regras da língua. A língua precisa ter regras para que as pessoas possam falar de forma organizada, para que todos falem a mesma língua. A mesma língua. Ou seja, é uma forma de harmonizar o nosso código linguístico. É uma forma de colocar um padrão de língua. Mesmo que nós, na nossa linguagem, só um minutinho que o Vitor me atrapalhou aqui. Mesmo que na nossa linguagem do dia a dia, pessoal, mesmo que na nossa linguagem do dia a dia nós utilizemos variantes, mas nós temos um padrão que nós podemos seguir, que é justamente a gramática. E ela serve para quê? Ela serve para criar as regras de funcionamento da língua. E essas regras de funcionamento da língua vão ser internalizadas por nós. Então, a partir do momento que eu aprendi a fazer concordância verbal entre o sujeito e o verbo, por exemplo, eu devo dizer que o transeunte passou pela minha porta, certo? Os transeuntes passaram na minha porta. Tá vendo? A hora que eu mudei a quantidade de pessoas, mudei também o verbo. Isso faz parte da gramática. Isso é uma norma de uso. Mesmo que eu diga que os transeuntes passou, o que é incorreto de acordo com a gramática, eu sei que existe uma gramática que está ali para me socorrer. Porque senão cada um vai falar de um jeito próprio e isso atrapalha. Por isso eu tenho 4 tipos de gramática. A gramática histórica, que é aquela que evolui o idioma ao longo do tempo até os dias atuais. Então, antigamente, nós utilizávamos palavras, termos, expressões que não utilizamos nos dias atuais. É o caso, por exemplo, mais famoso que nós temos, que é o você, que começou com vossa mercê, vós mercê, você, você, se, e agora são acento circunflexo. Né? Isso é uma gracinha que eu estou fazendo para dizer para vocês como que a gramática, ao longo do tempo, ela pode evoluir. Hoje em dia, nenhum de nós utiliza o vossa mercê. Nenhum de nós utiliza o vós mercê. Né? Porque a gramática foi evoluindo ao longo do tempo e se adequando. É óbvio que ela não pode mudar todos os dias e se adequar aos falantes. Porque senão nós perdemos a nossa raiz, nós perdemos a nossa referência. As mudanças são necessárias, depois de uma pesquisa muito grande, é que se pode mudar. Gramática comparativa é aquela que estabelece os pontos de semelhança entre os idiomas. O que há entre esses idiomas? São chamadas famílias linguísticas. Então, por exemplo, todas as línguas que são originadas do latim, elas são chamadas de românicas. Por que românicas? Nos lembra Roma. Roma, capital da Itália. Né? Latim é de Roma. Então, por exemplo, o romeno, aqui, romeno, lembra Roma, que é uma língua, é um idioma. O francês, o italiano, o espanhol, o português possuem palavras que são muito semelhantes. Essa semelhança que existe entre as palavras, porque elas têm uma origem comum, a origem latina. Por isso são chamadas de românicas. Eu tenho as nórdicas,
que são de outra família, que não se misturam com a nossa. É o caso, por exemplo, dos países escandinavos, né? A Dinamarca, a Noruega, que são chamadas línguas nórdicas. Então, vocês podem perceber que há semelhanças entre palavras do espanhol com o português, com o romeno. Por quê? Porque são línguas que vêm de uma mesma família linguística. Quem mostra isso é a gramática comparativa. Temos a gramática chamada descritiva. O próprio nome indica. É aquela que estuda o funcionamento da língua em seu uso corrente pelos falantes. Entender o que é produtivo no contexto e o que não é produtivo. É o uso do idioma pelos falantes. Vou lhes dar um exemplo. Existem falas que não são produtivas. Eu digo, por exemplo, assim, olha, supermercado foi o Rogério. Bom, ninguém entendeu o que eu disse. Ficou tudo truncado. No supermercado, Rogério foi. Não ficou uma coisa truncada, está fora da sequência lógica. Isso aí é improdutivo, segundo a gramática descritiva. Agora, se eu falo assim, olha, Rogério foi ao supermercado, faz sentido, todos entendem. Se eu disser, olha, nós voltou do Piauí, apesar de estar falando no português errado, gramaticalmente falando, está fora da norma padrão da língua, né? Nós voltou do Piauí, mas o ouvinte, o interlocutor, está entendendo. Entendeu a mensagem, então é produtivo. Apesar de gramaticalmente não estar correto, passou-se uma mensagem, nós voltou do Piauí. Todos entenderam que nós viemos do Piauí. Então, nesse caso, é produtivo. E a gramática descritiva mostra isso. E, finalmente, temos a gramática normativa, que é exatamente a norma padrão da língua. É a nossa referência. São as situações de uso formal da língua. E o foco principal dela está na escrita. Quando as pessoas estão numa situação de interlocução, ou seja, conversando entre si, mantendo um diálogo, é possível que as pessoas lhe falem de forma espontânea. Então, não se preocupe com a concordância verbal, não se preocupe com a regência do verbo. Isso é normal. Mas na escrita é preciso redobrar o cuidado. Aquilo que você escreve fica registrado. E a gente tem que obedecer à norma padrão, que é o uso formal da língua. Por exemplo, no Enem, não se admite uma redação do Enem que não seja escrita dentro da norma padrão. Ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. Isso é normativa. Então, para encerrar, nós temos 4 visões gramaticais. A histórica, evolução do idioma ao longo do tempo. A comparativa, procurando semelhanças entre as famílias linguísticas. A descritiva, aquela que pesquisa, que estuda se aquela língua falada está tendo uso, se ela está tendo peso, se ela está sendo produtiva pelos falantes ou não. Se está havendo comunicação ou não. E, finalmente, a normativa, que é a norma padrão, que é a gramática padrão da nossa língua. Muito bem. Entre as palavras, existe uma relação de forma e sentido. Forma e sentido. Cuidado com isso aqui agora. É muito importante. Primeiro, palavras sinônimas. Todos vocês já sabem o que se trata. Palavras sinônimas são aquelas que apresentam um sentido igual ou aproximado. É quando eu substituo uma palavra por outra que tenha o mesmo sentido, ou um sentido parecido. É a mesma coisa de igual, né, com equitativo. No fundo, não são bem parecidos, não são iguais, mas são parecidas, né? Olha aqui, por exemplo, conversa. Eu posso substituir por um sinônimo que é diálogo. Suposição é uma hipótese. Menina, garota. Então, são palavras sinônimas. Apresentam sentido igual ou aproximado. Existem palavras que são antônimas. O que são palavras antônimas? Aquelas que estabelecem relação de sentido entre si. Ou seja, pode ser contraste ou oposição. Paz é antônimo de guerra.
e vice-versa. Guerra é antônimo de paz. Seco é antônimo de molhado. Barulho é antônimo de silêncio. Agora, cuidado para que vocês, na hora, não coloquem Antônio. Antônio é o ex-namorado da Carol. É um menino que mora no bairro dela. É o primeiro namorado da Carol, chamava Antônio. Toinho para os íntimos. Antônimo são palavras opostas, que mostram contraste, que mostram oposição entre si. Bom, agora vamos para os homônimos. Até então, sinônimos e antônimos são fáceis de identificar. O sinônimo, sim, sinônimo, são iguais. Antônimo, anta, são desiguais. Agora, homônimos. O prefixo homo quer dizer o quê? Igual. Homônimos são palavras que apresentam a pronúncia e a grafia, ou seja, a escrita idênticas. Idênticas, não há diferença nenhuma na hora de escrever a palavra. Mas apresentam significados diferentes. Então, cuidado com isso. Eu tenho palavras homônimas, que são aquelas que a pronúncia é a mesma. Ou a escrita pode ser a mesma, mas o significado é diferente. Eu tenho palavras homônimas que são homógrafas heterofônicas. Vamos entender a palavra para vocês na hora não errarem. Homógrafa, homo igual, grafa, grafia, escrita. Homógrafas, mesma grafia, mesma escrita, porém heterofônicas. Hetero, diferente. Fônicas, som. Ou seja, apresentam a forma escrita idêntica, mas a pronúncia é diferente. Por exemplo, eu tenho colher, que é o verbo. Colher, colher, que é o substantivo. As duas se escrevem da mesma forma, são homógrafas, mas a pronúncia das duas é diferente, heterofônicas. Jogo é um substantivo, eu jogo é um verbo. Escreve-se da mesma forma, fala-se de forma diferente. Então, homógrafa, heterofônica. Homófona, heterográfica. É quando eu tenho a mesma escrita, tá? Desculpem, eu tenho o mesmo som, homófonas. Homo igual, fonas, fone, som. Mas eu vou ter o quê? Grafias diferentes. Por exemplo, acender com acender. A pronúncia é a mesma, homófona. Só que um é acender, SC, tem o dígrafo, SC. Acender é subir. E tem o acender sem o S, que é pôr fogo. As pronúncias são iguais, mas a escrita é diferente. Acento que eu coloco nas palavras. E o acento do ônibus, com 2 S's. Na hora de pronunciar, são iguais. Acento das palavras, acento no ônibus. Mas na hora de escrever, são diferentes. Homófonas, porque possuem o mesmo som. Heterográficas, porque se escreve de maneira diferente. Homófonas, homográficas. Agora, o que acontece? É tudo igual. Ou seja, a pronúncia é a mesma e a escrita é a mesma. Não muda o som e nem a escrita. Certo? Por exemplo, cedo, do verbo ceder. Eu cedo minha garrafa para o Gabriel. Eu cedo a minha garrafa para o Gustavo. Agora, existe o cedo tempo. Eu adoro acordar cedo. Tempo. Tá vendo que a pronúncia é a mesma? A escrita é a mesma? Manga, parte da camisa. E tenho a manga fruta, que eu vou chupar. Manga fruta. As duas se pronunciam da mesma forma. Manga. A escrita é a mesma. Então, tudo homo. Homófona, homográfica. Certinho? Beleza. Qualquer dúvida é só voltar nesse vídeo. E parônimos? O que são parônimos? São palavras que não são iguais, nem na forma, nem na pronúncia, não têm relação de sentido nenhum com a outra, mas são parecidas. Como elas são parecidas,
Como elas apresentam semelhanças, as pessoas podem confundir na hora de usá-las. Por exemplo, infligir. Infligir é aplicar dano ou castigo. Tá? Agora, infringir com R é transgredir. Ele infringiu a lei. Ele transgrediu a lei. Eu infligi uma surra nele. Eu apliquei um castigo nele. Absolver é inocentar, perdoar. O juiz absolveu o réu. O padre absolveu os pecados do fiel. Agora, absorver é sorver, é consumir, tá? Então, o menino absorveu toda a fumaça tóxica. Ele sorveu, ele consumiu a fumaça tóxica. Acender, de pôr fogo. E tem o acender, de subir, né? Com SC. Que é outra coisa. Cerrar, que eu escrevo com C, tá vendo? Que é fechar alguma coisa. E tem o cerrar com S, que é o do serrote. Eu tenho caçar com C cedilha, que é conseguir uma caça. E eu tenho caçar com 2 S, que é anular. Caçou o mandato político, com 2 S's. Sou contra caçar onças, com C cedilha. A pronúncia é muito parecida, inclusive, né? Só que a escrita é diferente. Bom, nós saímos desse, combinado? E agora vamos para o próximo assunto, que é exatamente esse aqui, ó. Eu tenho que ser rápido, gente, por causa do tempo. Próxima matéria que vai cair na prova de vocês é exatamente essa aqui, ó. Acentuação gráfica. Vou falar rapidinho, porque vocês já sabem, só dando uma ideia para vocês. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Falou que é proparoxítona? Bota acento nela. Ou acento agudo, né? O acento agudo ou acento circunflexo, aquele do chapeuzinho do vovô que vocês falavam quando eram criancinhas aqui no IES. Bom, por exemplo, acadêmico, acadêmico, proparoxítono, tem acento. Fenômeno, é o meu caso. Eu e Ronaldinho somos fenômenos. Fenômeno, fenômeno. Olha aqui, proparoxítona. Ou seja, todas as vezes, né, que eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, vamos falar assim, a terceira de fora para dentro, os meninos pequenininhos gostam disso. A terceira de fora para dentro, aí se for proparoxítono, portanto, todas serão acentuadas. É a regra mais fácil que existe. Olha as palavras embaixo. Simpática, que ó, simpática, tica. Eu tenho 1, 2, 3. A terceira, tá vendo? Última, penúltima, antepenúltima. Lúcido, última, penúltima, antepenúltima. Sólido, última, passou. Última, penúltima, antepenúltima. Ou 1, 2, 3. Cômodo, última, penúltima, antepenúltima. 1, 2, 3. Bom, paroxítonos. O problema está nas paroxítonas. Porque nós, brasileiros, conversamos usando muita paroxítona. Nós usamos mais paroxítona que as outras. A regra geral é essa aqui, olha. As paroxítonas, a penúltima sílaba ou a segunda sílaba, terminadas em R, X, N, L, I, IS, uns, us, PS, ans, ãos, de tom oral, seguidos ou não de S, nós teremos acento. Lembra do macete que eu disse para vocês? Decorem as oxítonas. Decorem as oxítonas, que são fáceis. As paroxítonas são o contrário das oxítonas. Se uma oxítona é acentuada porque termina em O, por exemplo, giló, termina em O. Toda oxítona terminada em O é acentuada. A paroxítona terminada em O não vai ser acentuada. Quilo, por exemplo, quilo, paroxítona terminada em O não vai ser acentuada. Porque a oxítona terminada em O foi acentuada.
Então, conclusão. As paroxítonas, cuja terminação é diferente da terminação das oxítonas, ela vai ser acentuada. Elas serão acentuadas, as paroxítonas. O contrário das oxítonas. Aqui, ó, todas que vocês estão vendo aqui agora, nenhuma dessas aqui, quando são oxítonas, tem acento. Nenhuma delas. Certo? Por que elas não têm acento? Porque a paroxítona tem. Por que a paroxítona tem? Porque a oxítona termina com isso aqui, não tem acento. Aqui, ó, recuperando para vocês. Terminado em R, mártir, repórter, açúcar. Aqui, ó, Marte, né? Vai ser a penúltima sílaba. Aqui, ó, penúltima sílaba, mártir. Repórter, por, penúltima sílaba. Açúcar, penúltima sílaba. Todas são paroxítonas, terminadas em quê? Em R. Vão ser acentuadas. Não tem nenhuma oxítona terminada em R que vai ser acentuada, porque uma é o contrário da outra. X, ônix, nome do ministro, né? Onyx Lorenzoni. Olha aqui, ônix, ônix. Xerox, xerox. Látex, látex. Durex, que vocês falam durex, durex. Fênix, são todos paroxítonas terminadas em X. Tá vendo? Porque são acentuadas. Nenhum oxítono terminado em X vai ser acentuado. L, fácil, amável, sofrível, rímel. A Manu usa muito rímel. Tá vendo? Rímel, paroxítono terminado em L. Em N, cuidado com o N. O N tem uma maldadezinha atrás. Vamos ver como é que fica o N agora. Hífen, paroxítono terminado em N. Próton, paroxítono terminado em N. Sóton, paroxítono terminado em N. Cólon, paroxítono terminado em N. Éden, que é o paraíso, paroxítono terminado em N. Pólen, em N. Vocês observaram que todas terminadas em N, sem o S, são acentuadas. Mas cuidado com ENS. Cuidado. Prótons tem acento, porque não é ONS. Desculpa, não é ENS, é ONS. Sótons vai ter acento. Cólons vai ter acento. Pólens, ai, ai, ai. Hífens, ai, 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 de novo. Não terão acento. Você sabe por quê? Porque as oxítonas terminadas em ENS são acentuadas. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns é oxítona e é acentuada. Aí quando você volta para a paroxítona em ENS, ela não pode ser acentuada. Contei para vocês, a paroxítona é o contrário da oxítona. I ou is, táxi, com I. Lápis, IS, não interfere. O I seguido ou não de S, não interfere. Certo? Corrida quanto tempo? Faltam 10 minutos. Álbum, fórum. Uns, álbuns e fóruns. Beleza. Paróxia terminada em us. Vírus, cactus. Em PS, fórceps, bíceps. Olha meu bíceps. Meu tríceps. Tá vendo? Terminou com PS. PS, bota acento na paroxítona. Ans, imã, imãs, órfã, órfãs. Cuidado com a irmã. Irmã é oxítona, tá vendo? Terminada em an. E não tem acento. Se irmã não tem acento, imã vai ter acento, no contrário da outra. A irmã tem sim o tio. Tio não é acento. Tio é notação léxica, que chama. Preocupe com isso agora não. Tio é notação léxica, não é acento. Ãos, órfão, órfãos. Bênção, bênçãos. Ditongo oral. O que é um ditongo? São duas vogais. Só que, na verdade, uma é semivogal e a outra é vogal. Ditongo oral, o que sai direto pela boca? Nasal. Pai. Aqui, ó. Mãe. Ó, mãe. Metade são pelo nariz. Oral. Ditongo, desculpem, nasal. Ditongo oral é o que sai diretamente pela boca. Carie.
Arduo. Aqui, ó, carie. Aqui, ó, carie. I, semivogal, é vogal. Arduo. U, semivogal, O, vogal. Eu disse cuidado com ENS. Se a palavra é paroxítona ENS, não leva acento. Hífens não tem acento. Hífen tem. Por que hífen tem? Porque segue a regra geral. Toda palavra paroxítona N tem acento. N. Bom, pólens, né? Por que pólens não tem acento? Que termina em ENS. E o pólen tem, que termina em N. Não existe oxítono terminado em N, tá vendo? N que leva acento. Agora, oxítono terminado em ENS que leva acento tem, como os parabéns. Por isso que das paroxítonas terminadas em ENS não vai ter acento. Não põe acento nos prefixos paroxítonos que terminam em R, nem os terminam em I. Então, prefixos como inter, super, anti, semi, não pode pôr acento. Ah, mas são paroxítonos em R, igual açúcar? Sim, só que açúcar não é prefixo. O que é prefixo? Uma palavra que serve para compor outras palavras. Supermercado, super-homem, anti-herói, anti-americano e assim vai. Itens ou itens, item ou item. Lembrando disso que nenhum dos dois tem acento. O item não leva acento de jeito nenhum, tadinho. Por quê? Item, paróxito terminado em M, não tem acento, porque existe amém, a oxítono que tem acento. Itens não tem acento, porque paróxito terminado em ENS não tem acento, porque parabéns, lá na oxítona tem acento. Então, item e itens não tem acento. Aqui que eu falei para vocês, decorem essa, é mais fácil. As oxítonas terminadas em A, E, O, em. Só essas quatro coisas. A, E, O, em. A, seguido ou não de S, as. E, seguido ou não de S, es. O, seguido ou não de S, os. E o em, seguido de S, ens. Por exemplo, vatapá, igarapé, avô, avó. Agora veja aqui, refém, termina em M. Por isso que o item não vai ter acento, porque o refém termina em M. O item termina em M, desculpa. Se aqui termina em M, lá termina em M. Aqui ganha o acento, o de lá não ganha. Parabéns. Parabéns, oxítono terminado em quê? Em ens. É o plural de em. Ganhou acento. Por isso que o itens não vai ganhar acento. Por isso que o hífens não vai ganhar acento nas paroxítonas. Tá? Bom, se agora que são terminadas em U e X, não vai ter acento. É só A, E, O. Isso aqui é redundante, não é? E as monossílabas, que é só tem uma sílaba, seguem a mesma regra das oxítonas, tá? Terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, tá? Continua tudo igual. Adorar, ló. Adorar, ló. Eu olho lá, eu olho adorar e não ló. Adorar terminou em A, oxítona, terminou em A, acento. Debater, ló, debater, oxítona terminada em E. Muito bem. O I e o U, tem uma maldade dessa na prova, tá? O I e o U, se estiverem sozinhos, formando sílabas sozinhos e forem tônicos, levam acento. Tá? Olha que o exemplo. Saída. Sa-i-da. O I ficou sozinho. E ele forma hiato com a vogal anterior, porque ele está separado dela. Quando separa, é hiato. Sa-i-da. Paroxítona e formando hiato. Saúde. Sa-u-de. Que é o paroxítona e hiato. Miúdo. Mi-u-dó. Araújo. A-ra-u-jó. Vocês viram que o U ficou sozinho? Na palavra paroxítono. Olha na oxítono também. Piauí. Pai, mas você diz que oxítono terminado em I não tem acento. É só A, E, O em ens. Agora é outro motivo. Qual que é o motivo no Piauí? O I ficou sozinho
formando hiato com a vogal anterior. Vamos separar? Pi, au, i. Como ele ficou sozinho, ele ganha acento por causa disso. Olha aí, Itaú, que nós somos patrocinados por ele, por isso que eu posso falar aqui agora. Itaú, Itaú. O U ficou sozinho, logo vai ganhar acento. Tá? Agora, cuidado. Se vier um NH depois do I e do U, acabou. Não ganha acento mais. Olha a rainha. Rainha. Era para ganhar acento, mas e o NH depois? Se vem o NH, parte do acento vai pelas narinas. Tainha. Tainha. Moinho. Moinho. Outro cuidado. Se eles vierem depois de um ditongo, não ganha acento mais. Você lembra da fiura? Pois é. Olha aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Que olha, baiuca. Vamos separar a sílaba? Bai, u, ca. Bai, ditongo. U, ca. O U ficou sozinho. Não vem NH depois dele. Oba, podia ganhar um acento. Mas vem um ditongo antes. Aí não ganha acento. Bocaiúva. Bo, cai, cai, uva. Olha o cai. Ditongo. Feiura. Uma coisa que todos vocês têm. Eu não tenho, só beleza. Fei, u, ra. Aqui o U ficou sozinho. Oba, vai ganhar acento. Não tem NH depois dele. Não. Vem um ditongo antes. Fei. Tá? Então não pode. E outra coisa não pode esquecer. Os ditongos abertos, ei, el, oi, em palavras paroxítonas. Aí perde o acento. Ideia não tem acento, colmeia não tem acento. Agora, vamos para a palavra herói, por exemplo. Eu tenho heróico e herói. Qual que é a diferença? Heróico. É paroxítona a palavra. Se é paroxítona, o oi não vai ter acento. Agora, herói. A palavra é oxítona, aí ganha acento. Lembrando a vocês que ei, oi, el só perdem acento em palavras paroxítonas. O problema está com as paroxítonas, tá? E não com as oxítonas. Lembrando a vocês que vogais dobradas, ou, e, tá vendo? Vo, isso aqui é paroxítona. Vo, ó, zo, ó, enjo, ó, ve, em. Perderam o acento, tá? Os verbos ter e vir. Se forem no singular, ele vem, ele tem. Se for para o plural, eles vêm, eles têm. Tá? Aí ganha acento. E lembrando o acento diferencial. Não se esqueça que para não tem acento em hipótese nenhuma. Polo, que a gente joga muito. Não tem acento. Nem gola polo, nem jogar polo. Pelo, perdeu todos os acentos. E pera, perdeu os acentos. Quem manteve? Pode manter na seguinte situação, se for passado. Presente, pode vir, não tem acento. Passado, não pode vir.